Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa tarde de estudo e, para acalmar nossos corações, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. A nossa página de hoje é a página 132, sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Uma passagem de Pedro, segunda carta de Pedro. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhante verdade quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, querido Médico das almas, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais uma tarde de estudo. Envolve, Jesus querido, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, querendo aprender as Tuas lições, vencermos as nossas dores, as nossas dificuldades. Por isso, Jesus, desde já te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta casa, envolvida por esses amigos espirituais, irmãos do mundo maior, que dirigem esta reunião. Que a nossa irmã nossa irmã Valéria, que fará o estudo da tarde de hoje, ela possa nos transmitir tudo aquilo que foi programado pelo alto. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. As nossas vibrações de carinho para com a nossa irmã Valéria, que fará uso da palavra nessa tarde. Boa tarde a todos. Tá dando? Tá, né? Som. Foi nos dada a oportunidade hoje do estudo do capítulo 10, do capítulo 11, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos na lei do amor, a lei de amor. Só que antes, eu vou me permitir aqui
ler para vocês uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Castro Alves. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando o aroma leve, na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou o sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutivo, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Então, depois dessa poesia, deixada por Castro Alves para todos nós, a gente vê que o que ele coloca aqui para a gente, e lembrando do nosso querido João Evangelista, quando ele diz que Deus é amor. E nós ouvimos essa expressão e trazemos para o nosso cotidiano e todo mundo diz, não, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E por que Deus é amor? Por que precisamos do amor para viver? Porque sem o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Como ele diz aqui na poesia, o universo é o seu altar. Nós somos criaturas dele e que trazemos dentro de nós a centelha divina. Somos semelhança ao Pai. Então, se nós estamos fluindo dentro desse amor universal, nós precisamos entender o que é o amor. O amor é muito mais do que um simples relacionamento. O amor está implícito, sim, em todos os relacionamentos, mas é muito mais do que isso. Se uma mãe que todos os dias precisa cuidar da sua prole, da família, do marido, se ela não fizer com amor, o que vai acontecer? Tudo será feito de outra forma, onde não será agradável a todos que ali se encontram. Suas mãos serão de fogo,
sua comida não sairá tão boa assim. Nós não tem aquela história, né? Que quando a gente cozinha com amor, a comida sai diferente. Porque são os fluidos, os nossos pensamentos que nós estamos colocando naquilo que a gente faz. Então, o amor é isso. Então, precisamos colocar esse amor em prática em nossas vidas. E lembrar que Deus é amor em nossas vidas. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Deus está presente em nossas vidas. Deus sabe de tudo o que precisamos. E aí vem aquela história. Se Deus sabe de tudo o que precisamos, por que fazer prece? Por que pedir? Porque a prece, Deus também quer, Deus respeita. Uma das leis universais é a lei do livre-arbítrio. Então, Ele respeita as nossas escolhas. Mas se nós levarmos em consideração, no Livro dos Espíritos, a questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia a caridade, e Jesus responde: benevolência para com todos, indulgência para as ofensas e perdão. Então, benevolência, indulgência e perdão. Isso é amor. Nós temos no Livro dos Espíritos, nas leis morais, onde tem lá a lei de justiça, amor e caridade. Então, é uma lei só. Não existe amor sem justiça, não existe caridade sem amor e sem justiça. Nós precisamos entender que o amor está em nossas ações e na forma de como nós vamos fazer com que esse amor flua através de nós. Porque nós temos essa centelha divina dentro de nós. Nós só temos que fazer com que ela frutifique, com que ela cresça. E Deus, para a gente compreender Deus, nos falta ainda um sentido próprio. Isso os Espíritos também nos falam. A gente não consegue compreender Deus porque nós estamos ainda mergulhados na matéria. E só os Espíritos luminosos, crísticos, que já alcançaram o desprendimento aqui da matéria, que já evoluíram, conseguem ver a Deus. Um dia chegaremos lá, porque essa é a nossa fatalidade. Nós seremos felizes, nós alcançaremos a nossa evolução. E vimos aqui com essa poesia de Castro Alves: marchemos sempre para frente e para o alto, porque tudo evolui. Antes nós não compreendíamos muito bem as lições que agora nos oferecidas através da doutrina espírita. Mas hoje nós já compreendemos muita coisa. E amanhã nós vamos compreender coisas que ainda hoje não entraram em nossas mentes e em nossos corações. Então, tudo depende de nós e da nossa evolução. Precisamos ter isso em mente, crescer sempre, evoluir sempre. Ah, Valéria, mas é tão difícil quando a gente quer crescer, evoluir, oferecer o nosso amor, ou aquele amor pequeno ainda que a gente tem para oferecer, e o outro nos menospreza, o outro nos persegue, o outro nos calunia, o outro nos apedreja. É verdade, isso só vai acontecer. Mas se hoje você fez a sua parte, se hoje você, se tem algum relacionamento que você, de repente, não conseguiu resolver na paz, ou seja, você fez a sua parte, mas o outro não quis te compreender, não quis aceitar o seu perdão ou a sua ajuda, você fez a sua parte, deixa o outro. Mais tarde ele vai compreender. O que importa é que você foi até ele e tentou se redimir de alguma falta que possa ter ocorrido entre o relacionamento de vocês. Isso é amor. É amor com o outro. É perdão com o outro. É entendimento do outro. E isso nós aprendemos nas obras auxiliares que nós temos na doutrina espírita. Nós temos que entender também que Deus é inteligência suprema e soberana. É único, é eterno, é imutável, é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições. Então, se Deus é isso tudo, e aí a gente entende
a expressão de João Evangelista, Deus é amor. E nós sabemos, pela lição que nos foi dada hoje, logo no primeiro parágrafo, olha o que Sanson diz para a gente. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. Amai muito a fim de serdes amados. E o que é isso? O que é essa expressão? Eu tenho que amar, e Jesus também pede para a gente amar os nossos inimigos. Eu tenho que amar ou me afeiçoar àquele que me faz mal? Aquele que me persegue? É isso que Jesus quer que eu faça? Não, o que Jesus quer que você faça é que você perdoe a ofensa que ele está endereçando a você. Jesus quer que você esqueça o que ele fez, mas colocando o melhor no seu sentimento. Não com perseguição, nem dizendo da boca para fora, porque a gente fala, eu perdoo, mas eu não quero ver fulano mais na minha frente. Não é isso muitas vezes a gente fala? Então a gente não perdoou. A gente sabe muito bem, e isso também está na codificação, no Livro dos Espíritos, nós não vamos esquecer assim fácil a ofensa recebida. A gente guarda. Porque quem recebe não esquece, mas quem faz esquece. Então a gente precisa olhar para o outro com caridade e entender que se ele está agindo assim é porque ele está em outro nível de compreensão, não igual a nós. Nós estamos em outro nível. Então, se nós estamos em outro nível, nós temos que entender que o nosso presente está interligado com o nosso passado e o nosso futuro vai depender do nosso presente. Então, se o nosso futuro depende do nosso presente, é porque hoje nós precisamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. E Deus pede isso a gente. Deus, eu não sei vocês, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando vocês entram para o seu quarto, né, e faz a oração, que essa expressão também a gente tem que entender, não ir só pela letra, né, mas nós irmos pelo conteúdo, pelo entendimento que aquela expressão nos quer oferecer. Nós podemos orar dentro do ônibus, no metrô, na rua, onde a gente estiver, desde que a gente feche o nosso pensamento e se conecte com a espiritualidade superior. Por isso é muito bom, de vez em quando, a gente meditar. Precisamos meditar mais, sair desse turbulinho, dessa correria toda que nós estamos diariamente. Eu sei que nós precisamos trabalhar, precisamos, trazer comida para dentro de casa, precisamos cuidar. E muitos, às vezes, perderam o emprego nessa pandemia, mas não podemos perder a fé. Nós temos que ser igual Jó. Perdemos tudo. De repente a gente pode vir a perder tudo, mas a gente não pode perder a fé. Porque Deus está ali. E assim como Deus tirou, Deus vai nos ofertar de novo. Vai depender do nosso crescimento moral. Tudo depende do nosso crescimento moral. E a gente precisa crescer, sempre marchando para frente e para o alto. Fazendo bem. Fazendo bem sem ostentação. Não sai da vossa mão direita o que faz a esquerda. Então, não sai da vossa mão esquerda o que faz a direita. Não faça burburinho daquilo que você faz e ajuda. Ajuda simplesmente. Eu ouvi uma história de um companheiro que ele trabalha na Honda e agora há pouco tempo, na pandemia, teve uma pessoa que se congregou, se filiou lá à Honda, uma pessoa nova, e a pessoa perguntou a uma senhora que estava na Zona Sul, debaixo de uma marquise, e perguntou a ela o que ele podia ajudar, porque ela estava ali como se olhasse assim para o nada, né? E ele não entendeu, achou que ela estava realmente com frio, com alguma coisa, eu estava sentindo mal. E aí ele falou, a senhora aceita um pãozinho? Um suco? Aí ela, meu filho, muito obrigada, eu estava aqui orando a Deus porque hoje eu não comi nada. Então, às vezes reclamamos daquilo que temos,
valorizamos aquilo que não temos muitas vezes. É um paradoxo, mas é verdade. Porque a gente, às vezes, dá valor a outras coisas e não aquelas que estão ao nosso redor. Muitos pedem ajuda e a gente não consegue ver porque a gente está envolvido no nosso eu, no nosso ego. Às vezes uma pessoa do nosso lado, do nosso trabalho, está passando por alguma dificuldade e ela só quer ser ouvida, ela só quer uma atenção. E a gente preocupado com nossos afazeres, com o trabalho, com isso, eu tenho que dar isso para o chefe, e a gente passa despercebido. Às vezes o gari na rua, ou um assessorista no elevador, às vezes a gente não dá nem bom dia, com tanta pressa, com tanta correria que a gente... O porteiro, a gente precisa fazer com que eles sejam vistos. Nós precisamos enxergar essas pessoas que necessitam de um pouquinho de atenção nossa, e isso é amor. O amor a gente pode oferecer ele de diversas formas. E na doutrina, nos livros auxiliares, nós temos vários exemplos. Mas antes, eu trouxe aqui o livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E na pergunta que fizeram a Emmanuel, número 322, é sobre o amor. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E Emmanuel vai discorrendo a questão e coloca: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho, santificantes até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios do universo. Então é esse o nosso caminho. O amor é muito mais do que a gente vive hoje. Mas podemos fazer com que esse amor que nós sentimos por aqueles que nos cercam, pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, não importa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, no trabalho, por um amigo, por uma amiga, que esse amor possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque o amor é sentimento. Então a gente pode transmutar isso, pode fazer com que isso chegue ao outro, e o outro vai receber o melhor dos nossos sentimentos. Tudo depende de nós. E mais à frente, quando eles perguntam aqui a Emmanuel sobre a alma gêmea, e a gente sabe, como está no livro dos Espíritos, que não existe alma gêmea, nós somos seres inteiros. Então não tem parte nossa com o outro. Isso tem espíritos simpáticos, espíritos afins. E na frente, ele faz a pergunta a ele: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? E Emmanuel responde: no Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. E realmente, o homem não devia ficar só. O homem no sentido geral, de humanidade. Não importa um homem ou mulher, mas não deveria ficar só. Deveria ter um parceiro, uma parceira. E aí a gente vai discorrendo que nos nossos livros complementares da doutrina espírita, nós temos vários exemplos disso. Nós temos lá no livro Renúncia, Alcione, que está em outro sistema solar, em Sírios, ela sai de lá para vir à Terra e resgatar Polis, o amor da vida dela.
Mas ela já está lá em cima, ela evoluiu, mas ele ainda está aqui na Terra, conosco, aprendendo, se reerguendo, crescendo. Mas ela saiu de lá para vir até ele. Nós temos há 2000 anos, né, a história de Emmanuel, Públio Lentulus e Lívia, o amor da vida dele. E tem num dos livros, eu confesso que eu não estou me lembrando agora, que Emmanuel coloca, o Chico aqui fala, que Emmanuel, para ele entrar em contato com Lívia, ele tem que ir até o meio da Terra, acima da Terra, no espaço, e Lívia vem da onde ela está, eles se encontram ali por alguns minutos. Porque ele ainda não está apto a seguir Lívia. É o amor da vida dele. Nós temos também A Vida Continua, do André Luiz, um romance onde Ernesto e Evelina, reencarnados aqui na Terra, mas cada um na sua, tomaram rumos diferentes. Mas na espiritualidade, quando eles desencarnam no mesmo dia, eles se encontram na espiritualidade. E eles se conheciam aqui na Terra. E lá, depois do desenrolar, eles viram que eles eram almas afins, almas simpáticas, almas que se sentiam bem uma com a outra. Isso é amor. Mais à frente nós temos também no exemplo do livro Nosso Lar. No próprio livro Nosso Lar, do André Luiz, tem um exemplo da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz já estava em outra esfera, mas ela coloca para André Luiz a necessidade dela reencarnar para resgatar, porque o marido dela, que ainda estava nas zonas inferiores, com as duas mulheres que ele havia se envolvido aqui na Terra, ela vai resgatá-lo, vai tê-lo novamente como marido e as duas mulheres como duas filhas. Isso é amor. Nós temos também um livro Libertação que não podemos esquecer, que é um livro também da série André Luiz. Nesse livro, Gregório, que vivia nas trevas e foi padre, né? Mas ele lá ainda, não compreendendo a situação dele, ele se achava no juiz, no direito de julgar o que os outros estavam fazendo de errado, e ele perseguia um espírito aqui encarnado na Terra, que era a Margarida, espiritualmente falando. Então a Margarida era cheia de obsessores, cheia de espíritos que queriam tirar a vida dela por intermédio dele. E aí no final, quando ele já estava, já não estava mais com aquela vontade de fazer tanto mal, até porque Deus é amor e Deus só criou o bem. Deus não criou o mal. O mal é um estado temporário que o ser humano tem, que aquele espírito tem. Porque o mal não existe para Deus. Para Deus só existe o bem. E aí, no final, Gregório, tem aquela guerra, entre aspas, espiritual. E aí a mãe de Gregório desce, no plano espiritual, e aparece para ele. Ele não consegue olhar muito bem, porque era muita luz nos olhos dele. E ele, com a espada, vem e traz a sua espada, porque eu vou acabar com você e com todos aqui. E aí ela só fala para ele: Gregório, meu filho, a espada que eu tenho é a espada do amor. E ele se ajoelha e começa a chorar, porque ele reconhece que é a mãe dele. Que por algumas reencarnações, alguns problemas anteriores, eles se separaram temporariamente. São espíritos afins. E que ela precisava da Margarida para ela reencarnar e ter Gregório como filho. E aí, graças a Deus, com todos os livros que a gente tem aprendido, o bem sempre vence. O bem sempre vence. E aí, lembrando de Pedro, quando Pedro
corta a orelha, né, daquele soldado, e Jesus fala: em bainha tua espada, Pedro. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Isso é amor. Porque Jesus foi amor. O Evangelho de Jesus é amor, é verdade. Quando a gente pega o Evangelho, que muitas vezes nós sofremos porque não damos a devida atenção a esta leitura do Evangelho. A leitura dos ensinamentos de Jesus. Porque aqui nessa codificação, neste livro, estão todas as respostas para os nossos sofrimentos. E sofremos porque queremos. Nós podemos muito bem fazer com que o nosso sofrimento seja mais brando. Não tem lá bem-aventurados os aflitos? Por que bem-aventurados? Bem-aventuranças é alegria. Sejam alegres aqueles que sofrem com resignação, com coragem, com ânimo. É isso que necessitamos, é isso que precisamos. Sofrer com coragem e perseverança, não desistir. Não desistir da vida que Deus nos deu e confiou em todos nós. Porque todos nós somos as flores do jardim de Jesus. Ele nos rega diariamente, nós é que não percebemos. E Ele conta conosco para a evolução do nosso planeta Terra. Nós temos que entender que vem o inverno, vem o outono, as folhas caem, mas depois vem a primavera. As árvores florescem, ficam lindas. E para que essas árvores floresçam, fiquem lindas, depende de nós. Para que nós possamos florir, para que nós possamos crescer, vai depender de nós, das nossas boas ações, das nossas atitudes. O que eu estou fazendo que eu deveria fazer diferente? O que eu estou fazendo a mesma coisa que minha vida não vai para frente? Eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque eu estou fazendo a mesma coisa todo dia. Então, que eu faça a mesma coisa todo dia, diferente, com um toque a mais, com um toque de amor naquilo que eu faço. É isso que os Espíritos querem de nós. Lembrando também de um outro livro da codificação de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Então nós temos lá uma história, né, de Zulmira, Amaro e Odila. Odila era a primeira esposa de Amaro. Aí Odila desencarna. Amaro casa-se com Zulmira, porque ele tinha 2 filhos e um filho menorzinho, e Zulmira ele precisava de uma companheira. Isso não quer dizer que ele amava menos Odila, não. Ele continuava amando Odila, porque ele se encontrava no plano espiritual. Mas ele precisava aqui na Terra, e isso a codificação também nos ensina. Nós precisamos caminhar, e Deus fez um para o outro. E aí, nessa trama delas, a Odila começa a perseguir a atual mulher de Amaro. Aí era obsessora da atual mulher de Amaro. E foi aquela perseguição, não dá para contar a história toda aqui. Aconselho a vocês a lerem, porque é maravilhoso esse livro. E aí, chega um determinado momento que eles precisam, né? Porque a Odila já estava prejudicando muito a Zulmira e o filhinho dela que havia desencarnado no plano espiritual, que estava precisando do auxílio dela. Mas ela estava fissurada ali na mulher que estava com o marido dela. E aí o que acontece? Uma bela noite, o ministro Clarencio, que estava lá com André Luiz, chega para o André e diz: André, eu estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. E aí ele chama a Irmã Clara. Irmã Clara vem, aquela luz dela, e aí começa a conversar com Odila, começa a conversar com ela. Por que isso? Porque
Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Não poderia retirar Odila ali rapidamente. Não. Ela teria que ir pela livre e espontânea vontade. Ela teria que deixar Zulmira pela livre e espontânea vontade. Mas irmã Clara, com aquele amor, e vocês lendo esse capítulo, vocês vão entrar no livro e vai ver aquela luz, né, que ela envolta, e ela consegue envolver aquele coração, e aí faz com que ela entenda que ela precisa deixar Zulmira cuidar da filhinha dela, porque o outro já tinha desencarnado. E aí ela sai espontaneamente para ajudar o filhinho dela, que estava já no plano espiritual. E queria reencarnar nessa mesma família como filho da Zulmira, atual esposa de Amaro. Então é essa a lei da vida. A lei da reencarnação. A lei maravilhosa que nos traz para o mesmo seio da família ou daqueles que nós não conseguimos compreender, de repente, em alguma encarnação, e aí a gente vem na mesma família para tentar amar. Quando Jesus pede a gente amar ao próximo como a si mesmo, nós precisamos amar a nós primeiro. Claro, porque a gente não vai conseguir ajudar o outro se nós não nos amarmos, se não fizermos o bem para nós mesmos. Não é egoísmo isso, não é autoestima elevada, mas é amor. Nós precisamos nos cuidar, nos amar, estar bem para oferecer o outro melhor que existe dentro de nós. Isso é amor. Então, quando Jesus pede isso, é porque na nossa família, aquele mais próximo de nós é aquele que está lá do nosso lado mesmo. Na nossa família, irmão, marido, mulher, esposa, filho, sogra, nora, genro. São eles. São eles que nos são caros, talvez hoje, mas nós não sabemos o que nós fizemos na vida pregressa. Porque santo ninguém é. Todos nós estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações a caminho da evolução. E se nós estamos aqui é porque ninguém ainda conseguiu chegar no sistema de Sírius, onde Alcione está, que é outro sistema solar. É outro universo. Então, quando você olha, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, depois entre no YouTube, é muito bacana isso, que tem do micro ao macro e do macro ao micro. É só botar micro, macro, macro, micro. Vai vendo, desde lá do micróbio, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai a Terra, vai o espaço, vai o universo. E você fica olhando, você fica mergulhado na criação de Deus e você vê, meu Deus, eu sou filha de Deus. Ele me ama. E eu só estou aqui porque Ele realmente me ama. Eu falo com as crianças, né, da evangelização. Parem de respirar um pouquinho. O que acontece? A gente morre, não é isso? E aí a gente vê que o ar está aí, à nossa volta, e a gente não vê. Deus está à nossa volta e a gente não vê, mas a gente pode sentir. É aquela história da Madre Teresa de Calcutá, né? Que o repórter pergunta a ela: quando a senhora está orando para Deus, o que a senhora fala com Ele? Nada. E o que Deus te responde? Nada. Só sente, nós precisamos sentir, porque vem sim a intuição, vem uma força dentro de nós e a gente vê que a gente pode muito mais, porque Deus confia em nós. Às vezes a gente acha que a gente não consegue resolver alguma situação, seja em casa, seja no trabalho, seja com relacionamento afetivo, mas se a gente parar um minutinho, conversar com Deus, Ele vai dar uma solução para a gente. É só a gente tirar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo, porque infelizmente esses sentimentos é que atrapalham nas atitudes ou nas ações que devemos ter para com o outro. Porque o amor
Ele não é um amor orgulhoso. Ele não é um amor egoísta. Não é isso. Amor é amor. E aí, mais à frente, tem o livro também dos mensageiros, né? Do nosso André Luiz também. E lá tem a história de Isabel, viúva de Isidoro. E ela ficou com os 5 filhos. Pobre, humilde, não deixava de trabalhar para a espiritualidade e fazer o evangelho no lar. Mas ela estava ali. Muitas vezes, eles não tinham o que comer. E eles faziam uma refeição por dia. E um dos filhos, meio rebelde, chegava para ela e falava: mas mãe, quando o papai era vivo, a gente fazia 2 refeições. Por que agora a gente só faz uma? Ela ensinava, educava, dizendo que muitos que comiam demais passavam mal. E que eles precisavam comer pouco para não ter dificuldade para médico, para ir médico, etc. Mas a gente sabe que era falta mesmo, ela não tinha condições, ela tinha que cuidar dos filhos. E aí, o que acontecia? Ela, que era vidente, ela via, né? O marido dela, muitas vezes, no domingo à tarde, a vizinha fazia um bolo e levava para aquela família. A família ficava feliz da vida porque ia tomar café com bolo. E aí a gente vê que isso é amor. Era um espírito que já tinha desencarnado, mas que estava ali com ela por merecimento e estava ajudando a ela. Que depois, no desenrolar do livro, ela também depois consegue, trabalha e tal, e aí eles... Porque a espiritualidade nos ajuda sempre. Nós não estamos sozinhos, nunca. Estamos sempre com alguém que nos ama muito. Primeiro Deus, que é amor e nos criou. Segundo Jesus, que disse que nenhuma das ovelhas se perderia, que o Pai havia lhe confiado. E terceiro, nosso anjo da guarda, nosso Espírito protetor, que avalizou lá em cima: olha, eu vou confiar que a Valéria vai tentar melhorar nessa vida. E apostou em mim. E aí eu tenho que procurar o quê? Fazer o melhor que está ao meu alcance. E é assim que a gente precisa pensar. Porque ninguém está sozinho. A gente pensa que está. E aí, quando esses pensamentos ruins começam a tomar conta de nós, precisamos parar e orar. Precisamos nos conectar com a espiritualidade maior. Tem uma historinha que eu gosto muito da Alvorada Cristã. É o prêmio do sacrifício. Eram 3 irmãos. Um formou, era industriário, né, empresário. O outro, juiz de direito. E o outro era paralítico. O que foi industriário, trabalhou aqui na terra, ajudou muita gente, deu muitos empregos, ofereceu, ajudou a muita gente, fez a parte dele na seara de Jesus. O outro, que era juiz de direito, também fez a parte dele, estudou, legislou futuramente, ajudou muita gente, soltou muitos presos injustiçados, fez o trabalho dele na seara de Jesus. O outro irmão paralítico, que não tinha condições de trabalhar, de fazer ou de ajudar, ele começou a fazer as orações dele e sempre com o evangelho do lado. E aí ele começou a se interessar pelo problema do outro, da empregada dele. E a empregada dele chegou para ele, conversou, chorou, falou dos problemas. Ele começou a dar conselho, aí falou o que estava no evangelho, e abraçava ela, e ajudava ela com palavras e orações. E aí, de repente, a casa dele encheu, porque ela foi falando para um, falando para outro. Vai lá, fala com fulano que ele vai ter uma palavra boa para você. Vai lá, fala com ele e tal. E assim foi indo. Esse foi o trabalho dele aqui na terra, que também trabalhou na seara de Jesus. Os 3 desencarnaram. Chegaram lá no céu, foram chamados para ver a bagagem que cada um trazia. Então, o primeiro industriário trouxe a bagagem enorme, cheia de boas ações que ele realmente fez e ajudou muita gente. Ganhou o prêmio dele merecido, porque ele também trabalhou na seara de Jesus. O outro,
que era o juiz, também chegou com a bagagem cheia e também ganhou o prêmio dele, porque ele também ajudou no progresso aqui da terra. E o paralítico chegou com o livro e falou: eu não tenho nada, porque eu não trabalhei, não tive dinheiro, não tive nada, mas eu só trouxe isso aqui. Aí quando abre o livro, sai uma luz enorme e diz que esse foi o verdadeiro prêmio do sacrifício. Então, muitas vezes, nós precisamos sim sacrificar pelo outro. Precisamos sim renunciar pelo outro. A renúncia é muito importante em nossas vidas. Porque quando a gente renuncia, a gente também está ganhando. A gente não está só oferecendo, a gente também está ganhando. Não pense vocês. Talvez vocês não ganhem o crédito daquele que você fez o bem, mas você vai ganhar de outro. E vai aparecer na sua vida alguém que vai te ajudar e vai te ofertar alguma coisa que você nem esperava. Mas vai aparecer. Então não podemos desistir. Temos e devemos amar. Lembrando do nosso querido Franciscano Xavier, que não tem como não lembrar, vindo aqui. Eu, há pouco tempo, estava dando ainda no Netflix, acho que vai ficar até o final do mês, as cartas de Chico ou as mães de Chico? Acho que é as cartas de Chico. E aí conta ali a história, porque esse realmente eu não tinha visto o filme. E aí a gente lembrando, porque o ator muito parecido com o Chico, e aí as mães ali naquele consolo, porque os filhos tinham desencarnado por eternidade, ou por um acidente, ou por alguma outra dificuldade, e elas iam ali para serem consoladas pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Isso é amor. O Chico foi amor. O Chico foi um exemplo para todos nós de amor, de renúncia, de entrega, de caridade. Então é isso. Nós precisamos entender a importância desse sentimento, dessa centelha divina que nós temos dentro de nós e que a gente precisa fazer com que ela frutifique. E ela só vai frutificar se nós assim o deixarmos. E para finalizar, eu vou ler só o finalzinho do item que nos foi proposto hoje, o item 10, que Sanzão fala assim para a gente. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante para seres amados. É isso que a gente veio aqui na Terra fazer, amar. Precisamos estar desprendidos das coisas materiais, não que as coisas materiais não sejam importantes, não é isso. E nenhum espírito aqui nos diz que é para a gente ser relapso, não é isso. Nós precisamos valorizar mais as coisas celestes. Valorizar mais os nossos sentimentos, o nosso conhecimento. Porque é isso tudo que a gente vai levar para o outro lado da vida. A matéria vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. A gente vai levar o que a gente produziu de bom, o que a gente fez de bom, o que a gente doou de bom para o outro. E aí não podemos esquecer da oração da paz do nosso querido Francisco de Assis. Né? Precisamos amar muito para sermos amados. Perdoar para um dia ser perdoado. Compreender para um dia ser compreendido. Essa é a finalidade da nossa vida. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir elevar o nosso planeta Terra a um planeta de regeneração, futuramente um planeta feliz, onde só o bem predominará. Mas tudo dependerá de cada um de nós. Muita paz. Queremos agradecer a presença de todos e
lembrar que no próximo sábado, no mesmo horário, teremos nova palestra. Queremos agradecer também a Deus pela palestra que a nossa irmã acabou de nos transmitir. Vamos à nossa oração de agradecimento. Amado Mestre Jesus, só temos a agradecer o encontro contigo, agradecer a oportunidade de receber o teu Evangelho, os teus ensinamentos, através de tudo que nos foi falado na tarde de hoje pela nossa querida irmã. Jesus querido, envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, Jesus, cada vez mais fazer as nossas transformações, entender os teus ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus.